As empresas Rothschild e Shell iniciaram uma exploração mais racional do petróleo. Construíram uma ferrovia e o oleoduto Baku-Bakum no Mar Negro, de onde vinha o óleo de parafina para distribuição na Europa Ocidental. Das lamparinas a óleo aos automóveis. Uma das maiores revoluções nos transportes começou no início do século XX, época em que a lamparina a óleo estava sendo substituída por gás industrializado e depois pela eletricidade. Essa revolução deu ao combustível à base de petróleo o importante papel que tem até hoje. About the turn of the 20th century, the industry had been a producer of kerosene for lighting and heating purposes. At the same time, in the United States and in Europe, there was an ongoing quest for some form of automobile. Steam engine, electric power, and internal combustion gasoline were among the competitors in the auto industry, and it was not clear by about 1900 what kind of automobile would dominate in the future. The discovery of giant new sources of oil in Texas at Spindletop, later in Oklahoma, Louisiana, the southwestern U.S., assured that oil would be the power source for the automobile industry. Once that was clear, Henry Ford and others geared up to manufacture mass units of automobiles that burned gasoline refined from oil. And by the teens and 20s, the automobile industry and the mass consumption of gasoline became the primary mover in the growth of the petroleum industry. A indústria automobilística, como a indústria petrolífera, nasceu nos Estados Unidos. Ela abalou a rotina dessa nação de pioneiros e a impulsionou para o topo dos países industrializados. O homem por trás dessa revolução era Henry Ford, um jovem fazendeiro de Michigan que gostava de mecânica. Em 1896, ele fabricou à mão seu primeiro carro, que tinha um motor de 4 tempos e 4 cavalos de potência. Ford logo percebeu o potencial inexplorado desse novo meio de transporte, que havia sido até então um objeto de luxo para os ricos. Seu sonho de um automóvel barato e popular ainda era impedido pelo alto custo de fabricação. Conseguiu resolver esse problema ao aplicar os métodos de Charles Taylor em sua fábrica em Detroit. Taylor era um economista e engenheiro que criou uma teoria sobre a organização científica do trabalho industrial. Finalmente, Ford podia realizar seu desejo graças à linha de produção e à divisão do trabalho, que transformavam os operários em máquinas humanas de alta produtividade. Em 1908, iniciou a produção do carro que criara um ano antes, o famoso Modelo T, um Jeep resistente e barato, criado antes da invenção dessa palavra. Em 15 anos, 15 milhões de modelos T foram vendidos em todo o mundo. Ele se transformou no símbolo da civilização do automóvel e provocou o triunfo do combustível à base de petróleo. O advento dos automóveis desencadeou uma intensa competição entre os Estados Unidos e a Europa em todas as áreas de transporte que usavam motores de combustão interna por via aérea, terrestre ou marítima. Os aviões venceram a concorrência dos meios de transporte mais leves que o ar, que eram versões modernas dos antigos balões. A supremacia do carvão recebeu o primeiro golpe quando os motores a diesel, derivado do petróleo, passaram a ser usados em navios. O governo britânico, cujo poder marítimo estava no auge, interessou-se pelo petróleo devido à mudança tecnológica do carvão para o petróleo. Oil became important to the British government early in the 20th century, principally because oil was a much superior fuel to coal for the Royal Navy, and Britain at the time was engaged in a race with Imperial Germany for naval supremacy. That was the principal reason for the British government seeing strategic significance in having oil supplies. A Anglo-Persian Oil Company, atualmente British Petroleum, ou BP, foi o símbolo desse esquema político. A criação dessa empresa em 1901 parece uma história de aventura. No final do século XIX, Jacques de Morgan,
um arqueólogo francês que fazia escavações na Pérsia, encontrou sinais de petróleo na fronteira com o Iraque. William Knox D'Arcy, um rico inglês que possuía minas de ouro na Austrália, interessou-se pela descoberta. Depois de o arqueólogo estudar o solo, D'Arcy obteve uma concessão de mineração do Chá da Pérsia, através do grão vizir, em troca de uma pequena soma em moedas de ouro. Neste episódio de Caçadores de Relíquias. E aquilo ali? Petróleo, sangue e guerra. Alguns anos mais tarde, o governo britânico comprou a maioria das ações da Anglo-Iranian, por iniciativa do jovem ministro da Marinha da época, Winston Churchill. Ele acreditava na importância estratégica do petróleo no caso de conflitos futuros. Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial, que eclodiu logo depois, provou que estava certo. Todavia, essa guerra havia começado de uma forma muito convencional, com cargas heróicas de cavalaria e pesados ataques de infantaria que dominava todas as batalhas. Uma revolução na arte da guerra começou a tomar forma. O glorioso episódio dos táxis do Marne prenunciou-a. Em 1914, 1.100 táxis parisienses foram requisitados para transportar 5.000 soldados para a linha de frente, que os alemães ameaçavam atravessar. Paris foi salva graças à velocidade da intervenção. A grande mudança ocorreu 2 anos depois, com a terrível Batalha de Verdun, quando todos os chefes de Estado-Maior adotaram o conceito da guerra industrial, com base no uso em massa de tropas motorizadas. Tanques, caminhões de transporte de soldados, artilharia motorizada, aviões e submarinos, que deram ao exército um poder de movimento e destruição sem precedentes. Desde então, ter acesso ao petróleo tornou-se essencial para países em guerra. Os franceses, que dependiam completamente de seus aliados ingleses para obter suprimento de petróleo, não estavam preparados para tal revolução. Suas reservas estavam acabando. Em 1917, George Clemenceau, o chefe de Estado, foi obrigado a pedir ajuda aos aliados americanos. Enviou um telegrama a Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, e terminou com a frase ainda hoje famosa: "Se os aliados não desejam perder a guerra, quando chegar o momento do supremo choque alemão, a França, em luta, deve ter petróleo, tão necessário para a vitória quanto o sangue." Seu pedido foi atendido. 3 semanas depois, recebeu mais de 40.000 toneladas de combustível que desempenharam um importante papel na vitória dos aliados, concluída 1 ano depois pelo armistício de 11 de novembro de 1918. Cet épisode est un épisode qui a porté ses leçons. D'une part, en 1918, il y a eu un monopole d'importation de l'État pour le pétrole. C'est important, nous sommes dans un pays qui est de tradition libérale. Or, pendant la guerre, l'État prend de plus en plus de pouvoir. D'autre part, les hommes comme Clemenceau, comme Henri Béranger, Louis Pinault, qui étaient préoccupés par cette histoire du pétrole, se sont dit qu'il fallait trouver une solution dans l'après-guerre. Donc la Première Guerre mondiale est une prise de conscience de la France vis-à-vis de sa fragilité quand le pétrole était absolument nécessaire et indispensable, en particulier en période de guerre. O cartel das 7 irmãs. A França lançou-se em uma política ativa de petróleo a fim de garantir seu suprimento. 2 anos depois, em abril de 1920, durante a Conferência de São Remo, surgiu uma oportunidade quando foi discutido o problema da Turkish Petroleum Company, que tinha sócios alemães. Sua origem era anterior ao período que precedera a guerra, quando o Iraque ainda era Mesopotâmia, uma província do Império Otomano. Kulust Gulbenkian, um rico e brilhante empresário de origem armênia, interessou-se muito por essa região devido ao petróleo. Reuniu 3 sócios com interesses completamente divergentes: Anglo-Persian, Shell Oil e um banco alemão, o Deutsche Bank. Antes de o primeiro poço ser perfurado, a Turkish Petroleum teve de ser desativada devido ao início da guerra.
Tudo mudou depois da vitória. Os aliados dividiram o Império Otomano, que apoiara os alemães. Os franceses e os ingleses dividiram os despojos do Império. A França ficou com a Síria e o Líbano. A Inglaterra com a Palestina e o Iraque. Depois se discutiu o destino da Turkish Petroleum Company. Na verdade, os ingleses pensaram que seriam os únicos a explorar as riquezas petrolíferas de seu mandato no Iraque. Mas não haviam considerado a posição da França. Depois de negociações acirradas, a França ficou com os 25% alemães da Turkish Petroleum Company, a título de indenização de guerra. Essa vitória levou à criação da French Oil Company, a CFP, predecessora da Total. Os americanos também queriam que os aliados lhes dessem uma fatia no bolo do Iraque e a conseguiram. Assim foi formado um consórcio controlado pelos ingleses, Iraq Petroleum Company, incluindo a Shell, a Anglo-Persian, a CFP e a americana NEDEC. Cada uma recebeu 23,75% das ações. Como intermediário, Gulbenkian ficou com apenas 5%. Isso lhe valeu o apelido de Senhor 5% e o tornou um dos homens mais ricos de seu tempo. Depois da assinatura desse acordo, começou o trabalho de exploração. O antigo sonho de Gulbenkian iria se realizar. Depois de dezenas de expedições geológicas mal-sucedidas, a pesquisa concentrou-se ao redor de Kirkuk. Às 3 da manhã de 14 de outubro de 1927, um estrondo tremendo sacudiu o deserto. Um jorro de petróleo saía do poço número 1 de Baba Gurgur. Era tão forte que foram necessários 700 homens para conter a verdadeira maré negra que ameaçava Kirkuk. A Iraq Petroleum Company começara a funcionar. Os administradores da empresa americana anglo-francesa holandesa, eufóricos com a descoberta da primeira jazida gigante de petróleo no Oriente Médio, decidiram trabalhar em termos amigáveis em toda a região. Mas era preciso definir as fronteiras, que ainda não estavam claras. Dizem que Gulbenkian traçou uma linha com uma caneta vermelha. Essa é a famosa linha vermelha que seguia as fronteiras do antigo Império Otomano, abrangia todo o Oriente Médio, exceto Kuwait e Irã. Incluía toda a Península Arábica, onde ficava quase todo o petróleo e onde mais tarde foram descobertas as maiores jazidas do mundo, especialmente na Arábia Saudita. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o petróleo causou profundas mudanças na sociedade das nações industrializadas. A criação da Iraq Petroleum Company é o indício mais visível. Os Estados Unidos foram o primeiro país a produzir, consumir e exportar petróleo no mundo, e mantiveram sua supremacia até o final dos anos 60. A indústria automobilística floresceu graças à imensa expansão da indústria petrolífera, que fornecia combustível barato e aparentemente inesgotável para todo o país. O mesmo fenômeno ocorreu na Europa, embora em menor escala. A necessidade de petróleo aumentava cada vez mais e desencadeou uma feroz competição entre as grandes companhias e empresas independentes dos dois lados do Atlântico, pois todas queriam conquistar novas jazidas nas partes mais remotas do mundo. Um novo herói emergiu dessa caça ao tesouro, que às vezes se parecia com a época da colonização. Estudioso e aventureiro, o geólogo de petróleo teve seu momento de glória e tornou-se um herói dos tempos modernos. Well, an oil geologist is of course in some regards a scientist, but he's not exactly the same kind of scientist as you would find in a laboratory, because it's more like a combination between